Nossa aula de história também vai falar sobre as mulheres, mas são as mulheres do período da pré-história, as mulheres no período neolítico. E qual ideia vem à sua cabeça quando a gente fala da mulher no período pré-histórico? Aquela cena da mulher sendo arrastada pelos cabelos? Ou que a mulher só vivia na caverna para cuidar dos filhos? A mulher tinha um papel muito importante também no período pré-histórico. Ela também cuidava dos filhos, sim, mas ela também ajudava na caça, na agricultura, né? Em todas as atividades, junto com o homem, a mulher estava presente. A Pro separou um vídeo muito legal para vocês sobre a história de 6 mulheres muito importantes do período pré-histórico. Dá uma olhadinha aí que eu já volto para explicar a atividade de hoje. Sabe aquela imagem do homem primitivo carregando a sua parceira nas costas? Ou puxando pelo cabelo para dentro da caverna? Aquela cena tão clássica vista em filmes e desenhos animados por aí? Pois é, esqueça isso. Estamos aqui para mostrar um lado mais real da história primitiva dos homens e das mulheres. A igualdade nas atividades desses grupos. Você sabia que durante o período pré-histórico, as mulheres também tinham um papel ativo e importante no processo da caça? Elas auxiliavam no corte das carnes e no transporte dos animais que eram mortos para serem servidos. No período neolítico, por exemplo, em que as atividades de caça eram reduzidas, eram as mulheres que saíam de casa na coleta de frutos, raízes e folhagens comestíveis, garantindo assim o sustento de toda a sua casa. Interessante, né? Outros feitos femininos importantes também podem ser encontrados durante o período paleolítico, com a produção de pinturas e a fabricação de armas. A pré-história é um período histórico de maior desenvolvimento na história dos homens e das mulheres também. Pensando nessa igualdade e na importância do estudo desses fósseis, eu sou Cássio Lagares e te apresento 6 mulheres pré-históricas que você precisa conhecer. Número 1. A mulher de Arlington Springs? Essa mulher foi descoberta em 1959 nos Estados Unidos. No início, os cientistas acreditaram que os fósseis eram de um homem. Alguns anos depois, após estudos contínuos, o fóssil foi considerado pertencente a uma mulher. Hoje em dia, acredita-se que a possibilidade do fóssil ser de um homem é de 70%. Que confusão, né? Isso com certeza ainda é um grande mistério. De todo modo, esse indivíduo encontrado na região da Califórnia representa uma grande descoberta, provando que o homem pré-histórico usava barcos e reforça a teoria de que os primeiros americanos chegaram ao continente pelo mar e não pela terra. Número 2. Senhorita Vermelha. Encontrada na região nordeste da Espanha, a Senhorita Vermelha viveu cerca de 18.700 anos atrás, em meio ao fim da última era glacial. Ela foi nomeada assim porque os seus ossos estavam cobertos por um pigmento vermelho. Uma análise química do pigmento revelou que não poderia ser algo local, implicando na possibilidade de existir trocas a longas distâncias. O pigmento talvez fizesse parte de algum ritual, e segundo estudos, essa mulher morreu por volta dos 35 a 40 anos de idade, e os cientistas afirmam que o corpo dela foi enterrado após a sua decomposição em um espaço pequeno atrás de uma caverna. Isso foi pensado porque o seu corpo estava coberto por um magnésio oxidante preto, algo que provavelmente foi aplicado nela em algum tipo de ritual. Isso leva a pensar que a Senhorita Vermelha talvez fosse uma figura importante para esses povos na época, o que infelizmente não pode ser comprovado. Número 3. Uma hobbit? Com seu esqueleto quase intacto, a suposta hobbit foi encontrada em uma região da Indonésia, em meados de 2003, com 18.000 anos de idade. Com apenas 1 metro de altura, Homo floresiensis, seu nome científico, talvez seja um indivíduo próximo dos homens modernos. Número 4. Mãe. Descoberto em 1997 na Sibéria, esse esqueleto batizado de mãe tem quase 8.000 anos de idade. E olha só que curioso, minúsculos ossos de 2 bebês foram encontrados dentro do útero desse esqueleto, deixando a mãe reconhecida como o mais antigo exemplo de morte durante o parto e talvez até a primeira evidência confirmada de gêmeos na história da humanidade. Cientistas afirmam também que os ossos de um dos bebês se encontrava deslocado, dando a entender que ele estava tentando sair durante o parto, mas sem sucesso, matando assim o outro bebê e a mãe. Número 5. A mulher de Minnesota. A mulher de aproximadamente 8.000 anos foi encontrada em 1931, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, com seu corpo bastante preservado.
Quando um grupo de trabalhadores encontrou os restos da mulher, logo pensaram em descartá-la e seguir na construção da rodovia. Até que um dos membros, Carl Steffen, decidiu montar o quebra-cabeças. Segundo os cientistas, a mulher morreu aos 16 anos de idade, com um aparato nas mãos muito semelhante a uma ferramenta de caça. O curioso é que ela também possui uma espécie de talismã, que em sua época apenas era encontrada na região da Flórida. A mulher não foi enterrada por sua família ou grupo. Pelo local em que foi encontrada, uma avenida que no passado era um lago congelado, acredita-se que ela morreu afogada. E a mulher de Minnesota foi enterrada novamente por cientistas em Dakota do Sul em 1999. Número 6. Lucy. Descoberto na Etiópia em 1874, Lucy provavelmente seja o fóssil feminino mais famoso de todos os tempos. Ela recebeu este nome em homenagem à música dos Beatles, Lucy and the Sky with Diamonds, canção essa que os cientistas escutavam durante a descoberta. Os pesquisadores desenterraram mais de 200 ossos e fragmentos do corpo dela. Após a reconstrução do esqueleto, foi comprovado que Lucy era uma mulher idosa, de aproximadamente 1 metro de altura. Com aparência bem próxima de um chimpanzé, seu cérebro era pequeno, a cabeça pequena, braços longos e pernas curtas. Mais de 3 milhões de anos após a sua morte, Lucy se tornou uma celebridade. Seu esqueleto já viajou o mundo em exibições, despertando a curiosidade de muitas pessoas. Hoje ela está em uma caixa no Museu Nacional da Etiópia. Você sabia que pesquisas recentes comprovam que Lucy morreu após a queda de uma árvore? Estima-se que ela caiu de uma altura aproximada de 12 metros, o que explica várias fraturas encontradas no seu esqueleto. E aí, o que vocês acharam das 6 mulheres importantes do período pré-histórico? Vocês já conheciam as histórias delas? Da Lucy, que foi uma das últimas, você já tinha ouvido falar? Agora, na nossa página 16 e 17, ele fala sobre as mulheres no período neolítico, né? O texto a seguir apresenta exemplos para a argumentação sobre a importância do papel da mulher nas sociedades neolíticas. Nessas sociedades, a fertilidade era um elemento simbólico, fundamental, associado à mulher, por ela exercer atividades ligadas à agricultura e ser também geradora da vida. Então, nesse texto aqui, fala sobre a importância da mulher e quais eram as tarefas que cabiam a ela na pré-história. Então, aprogrifou algumas partes importantes para você ler este texto. Aqui mostra uma estátua chamada de Vênus de Konstionki, encontrada na Rússia. Então, essa estátua aqui mostra que essa mulher está gerando um filho aqui no seu ventre. A fertilidade era muito importante. E a mulher exercia um papel muito importante na agricultura, na plantação e também na fabricação das ferramentas, porque as ferramentas tinham alguns detalhes que era a mulher que fazia. Então, olha só, as mulheres no período neolítico. Esse processo de domesticação, regularidade alimentar, veio introduzir uma segunda fase. Com ele, iniciou-se a reunião sistemática e o plantio de sementes. A domesticação geral foi acompanhada de um papel mais importante atribuído à mulher. Então, a mulher tinha um papel muito importante nas plantações, para plantar as sementes, na domesticação dos animais, né? Plantando sementes e vigiando as mudas, talvez primeiro num ritmo de fertilidade, antes que o crescimento e multiplicação das sementes sugerisse uma nova possibilidade de se aumentar a safra de alimentos. Então, a mulher cuidava de toda aquela horta, né? Vigiava as plantinhas para ver se estava tudo certo na plantação e no nascimento das mesmas. Era ela que cuidava dos jardins e foi ela quem conseguiu essas obras-primas de seleção e cruzamento que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas e ricamente nutritivas. Foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestas e dando formas aos primeiros vasos de barros. Na forma, também a aldeia é criação sua.
era a aldeia, o ninho coletivo para o cuidado e nutrição dos filhos. Então, a forma da aldeia, da disposição de todas as casas, foi também ideia da mulher. A vida estável da aldeia tinha uma vantagem sobre as formas itinerantes dos grupos menores, pelo fato de proporcionar um máximo de facilidade para a fecundidade, nutrição e proteção. Sem esses longos períodos de desenvolvimento agrícola e doméstico, os excessos de alimento e capacidade de trabalho que tornaram possível a vida urbana não teria existido. Então, sem a mulher fazer uma vida estável na aldeia, planejar todos os cuidados para que os povos deixassem de ser nômades e virassem povos sedentários, quer dizer, povos fixados numa região onde eles plantavam, criavam animais, sem o toque da mulher ali, talvez a gente não tivesse uma sociedade hoje também, né? Um local fixo. Então, você vai grifar todas essas partes que a Pro grifou, e na página 17, a número 1, 2 e 3 é para responder de acordo com esse texto. Número 1. Quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher nas sociedades agrícolas neolíticas? Então, foi no período neolítico que começou a parte de agricultura, a plantação para sobrevivência. 2. Qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? E 3. Indique 3 exemplos de papéis importantes que as mulheres exercem na sua comunidade. Aqui, hoje, em 2021, 3 papéis importantes que a mulher exerce na comunidade, para o bem coletivo, para o bem de todo mundo. Então, essas são as nossas atividades de história de hoje. História tá mais simples que geografia, né? Dúvidas? Chama Pro que eu ajudo. Beijos, meus amores. Bom final de semana e se cuidem!